Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 13/1, trazendo todas as notícias e informações do Flamengo. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. O Mengão que está trazendo agora Luiz Henrique, pessoal, e Paquetá, né, que já está quase fechado. Bora pro conteúdo. Sombrinhas, leques, massageadores, grandes temas orientais. Rio 40 graus e a gente tá no maior centro de comércio popular do Rio para saber do mercado da bola. Quem dos 4 grandes do Rio tem contratado o melhor? E atenção, galera! Lucas Paquetá no Mengão. Eu acho difícil, mas a esperança é a última que morre. Quem chega mais quente para 2026? O Malvadão. Agora já era. Paquetá, então. Paquetá no passinho. Aquele pique, sabe como é que é? É complexo, é complexo. Vai ganhar tudo esse ano de novo, hein? Gostou de quem o teu Vasco contratou até agora? Tá bem lento. Não tá comprando nada. Rojas? Isso, e o outro eu não lembro. Saldívia? É pedido do Diniz, espero que ele se encaixe com o estilo de jogo e com o temperamento do Diniz também. Já ouviu falar desses caras? Não. O que você tem achado do teu fogão no mercado da bola? Botafogo por enquanto, né? Até agora só esse nome dele. Lucas Villalba. Lucas Vidal, Só apresentou, agora assinar só depois do transfer ban. O zagueiro Riquelme. Tem também o zagueiro Ítalo. Ítalo. Nunca ouviu falar? A chapa esquentou? Esquentou mesmo. Esperança no técnico novo. Esperança no técnico novo, ver se ele acha alguém da base ali. Sabe quem o Fluminense trouxe até agora? Arana e o James. Eu acho que ainda é pouco, acho que ainda precisa de um centroavante, que é o mais importante. Também teve o Hulk, eles estão tentando até agora, mas que não sabe se vem. Trouxe mais o Savarino, tem que ir atrás de mais alguém. Savarino, que falaram que ia trazer, dar um moleque, não sei o quê. Melou também. Pô, tá pior que a novela da Globo, filho. Calma, 1h03 no horário de Brasília, muito boa tarde. Tá chegando o Globo Esporte com muita novela do mercado da bola pra gente acompanhar. O nosso time de reportagem tá prontinho, ó, estão todos aqui, ó, que gente linda, ó, com as informações de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Vamos começar com Lucas Paquetá no Flamengo, porque há quem diga que essa é a Avenida Brasil das novelas desse mercado. Edson Viana, direto do Ninho do Urubu, conta pra gente. Em que capítulo estamos, hein, Edson? Seja bem-vindo. Oi, Mari, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa novela ainda vai se prolongar um pouco, estamos nos capítulos iniciais. O Flamengo conta com a vontade do Paquetá em voltar a jogar no time onde foi revelado para tentar convencer o West Ham da Inglaterra a liberar o jogador. Segundo a apuração dos nossos companheiros do GE. Globo, já existe um entendimento entre o Paquetá e o Flamengo em relação a valores, tempo de contrato, mas internamente o clube entende que essa é uma transferência muito complicada por causa dos altos valores envolvidos. O West Ham considera o Paquetá um jogador muito valorizado com o mercado no futebol europeu e não vai liberar assim tão fácil. O Flamengo pretende esticar a corda até cerca de 40 milhões de euros, o equivalente a cerca de 250 milhões de reais. Vamos ver como vão se desenrolar os próximos capítulos dessa novela. Falando de quem já está por aqui, Flamengo trabalhando em 2 frentes, time sub-20 treinando para enfrentar amanhã o Bangu pelo Campeonato Carioca. Ontem o elenco principal se reapresentou, hoje teve trabalho em 2 períodos, de manhã avaliações e também exames, à tarde um treinamento. O Flamengo iniciando com seu time principal aí a temporada de 2026. Mari, eu volto com você. Valeu, Edson, muito obrigada. Ô, gente, dá só uma olhada nessa meiuca aqui, que hoje é titular do Flamengo. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, pesadíssima, né? O Lucas Paquetá, então, é o alvo da vez para deixar esse meio ainda mais forte. Dá para imaginar os 4 jogando juntos? Dá, né? O Felipe Luiz não só imagina, como deve estar sonhando com isso. A torcida do Flamengo também, óbvio. Bom, novela que parece ter a inscrever os jogadores e aí sobe de produção, pode acontecer. Vai com mais vontade para o mercado. Pode acontecer. Muda também a forma de enxergar o Campeonato Carioca. Diz, não, esse ano o calendário está diferente, vamos para dentro, né? Mas, enfim, a gente está tentando aqui calcular um pouquinho do potencial, né?
O que cada um desses clubes aí tem para oferecer diante de tudo o que a gente está vendo. Vamos botar o Vini Bueno no papo? Porque aí a gente já mostra as prateleiras do Campeonato Paulista. Isso vai ser na sequência. Antes, eu só queria trazer algumas atualizações aqui de negociações que podem, inclusive, influenciar, né? Já pensou, por exemplo, o Paquetá chegando para o Flamengo, né? Como reforça esse primeiro lugar aí na prateleira? O que a gente tem de atualização de ontem para hoje foi ontem, durante a redação que a gente trouxe aqui já, foi o Fabrício Romano, né? Que, para variar, começou a Here we go. agitar. Ele não deu o here we go para o Paquetá ainda, mas já começou a ligar as sirenes dele e tal, e o GE. Globo entrou na cobertura rapidamente, dizendo que o Paquetá sinalizou que quer voltar para o Flamengo, mas que a coisa precisaria ser resolvida, evidentemente, entre os dois clubes. O que a gente tem de ontem para hoje? Que o Flamengo confia que o desejo do Paquetá vai pesar, né? E que estabeleceu lá uma meta de valores, também não vai quebrar a banca, né? Não vai topar passar muito de um limite que já está estabelecido pelo clube, um limite de valores. E ontem também, ao longo do dia, eu fui ouvindo opiniões diferentes sobre a posição do West Ham no campeonato inglês. O que isso significa? Que talvez a boa vontade para liberar o Paquetá agora não seja tão grande? Está na zona do rebaixamento, né? Não tem nenhuma boa vontade. Não, né? Isso é demora, né? Uhum. Porque tá muito encrencado. É um clube interessante, o West Ham, porque tem uma tradição sensacional, né? Foi o clube que ganhou a Copa da Inglaterra, 66. Foi. Né? Tudo crias de West Ham. Sempre se acha num patamar médio e quer ser mais bonito. Aí vai demitindo o técnico que é organizado e quer trazer um romântico. Aí cai, traz um... Então, vive nessa coisa de quero ser grande, mas não pode. E agora parece que vai cair. Então, o dinheiro nesse momento é inútil. O West Ham quer jogador. Não. Ou Paquetá, ou alguém antes final de janeiro, capaz de salvar o time de rebaixamento. Se não consegue identificar alguém e seduzir alguém, não, eu acho que dificilmente vai liberar, porque vai cair. São 7 pontos que separam, perdão, Barreto, 7 pontos que separam o West Ham, que está na 18ª posição, do Nottingham Forest, que está na 17ª. Que ganhou lá semana passada. Exato. Foi uma vitória muito, muito decisiva. Exato. Então, que adianta ter 40 milhões se você não tem um jogador? Eu tenho muitos amigos West Ham que seriam muito felizes para mandar ele embora. O Paquetá? Sim, sim. Talentoso, mas muito, muito, muito irregular, especialmente desde que ele voltou e tal. A coisa das acusações pesando contra ele e tal. Você fala em... falta maturidade dele ainda. Ele está brigando com todo mundo o tempo inteiro, está caindo no chão o tempo inteiro. Então... Mas ele é muito habilidoso. Ele também é muito versátil. Ele é bem capaz de fazer 3, 4 funções no mesmo jogo, né? Obviamente, quando aconteceu o escândalo sobre ele ia para Manchester City. Melou. Qual é a grande opção dele agora saindo de West Ham, ficando na Inglaterra? Sabe qual é a grande Tottenham Hotspur? Obviamente ele não quer ir para lá. Eu concordo com ele. Concordo com ele. Então, se ele só tem isso na Inglaterra, por que não voltar para cá? Especialmente ano da Copa, com o Gerson voltando. Porque a seleção brasileira, a gente não sabe ainda se na Copa, nas condições de calor extremo, vai poder jogar com 4 na frente. Da maneira que Ancelotti gostaria. Só deixando 2 no meio campo. Um deles, Casemiro, vai ter 34 anos. Então, a opção mais lógica é terceiro homem de meio campo. E quem são os candidatos? Paquetá e Gerson. E Gerson voltou agora, né? Então, vai ser holofote em cima dele.
Então, você coloca tudo isso juntos e dá para entender a vontade dele de voltar, mas eu acho que o problema, o engarrafamento lá, gargalho lá, o West Ham precisando de um jogador. Então, nesse precisando de jogador, ficou uma dúvida para mim. Esse jogador precisa estar diretamente envolvido na negociação ou ele pode ser identificado em algum outro lugar? Isso. E aí entra o dinheiro do Paquetá e... Não é trazer um jogador de Flamengo, porque... Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Jorge Nicola trazendo aí as notícias quentes do mercado da bola do Flamengo. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão, deixando os créditos ao canal do Jorge Nicola na plataforma do YouTube. Agora bora pro conteúdo, bora para as últimas notícias e informações. Nessa terça-feira a gente deve ter novidades sobre o tema e existe otimismo no Grêmio de que o martelo possa ser batido a qualquer momento. Por falar no tricolor gaúcho, registrar que o Grêmio tem tratativas em andamento com Guido Rodrigues, volante argentino que foi campeão mundial na última edição da Copa do Mundo e hoje pertence ao West Ham. O atleta não tem sido utilizado na Inglaterra, tem vínculo apenas até junho de 2026 e pode chegar de forma antecipada sem qualquer custo. Paquetá vai ou não jogar no Flamengo? Contei para vocês que o meio atacante aceitou a proposta do Fla e trabalha nos bastidores para convencer o West Ham a liberá-lo. O grande ponto para o time inglês é: por que eu venderia por um preço inferior àquilo que eu quero um dos meus principais jogadores quando eu preciso dele para escapar do rebaixamento? Hoje o West Ham é o primeiro entre os 3 times que cairiam e a situação é bem delicada. A equipe tem apenas 14 pontos, são 7 de desvantagem em relação ao Nottingham Forest, primeiro time fora da zona do rebaixamento. O que está sendo discutido entre o Flamengo e o West Ham é a possibilidade de adiar a negociação do Paquetá até o finalzinho da janela no Brasil. A janela por aqui se encerra em 3 de março. E o West Ham gostaria de ter o Paquetá até bem próximo dessa data para tentar escapar do rebaixamento. Se até lá o rebaixamento estiver consolidado, aí sim o West Ham toparia fazer negócio. Caso contrário, o Paquetá permaneceria para tentar salvar o time do rebaixamento. O Paquetá gostaria de se mudar para o Flamengo agora. O Flamengo fez uma primeira oferta de 30 milhões de euros, mais 5 milhões de euros, essa proposta foi recusada. O Flamengo acenou com uma nova oferta de 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, também recusado. O West Ham, nesse momento, pede 60 milhões de euros. Existe a expectativa de um acordo, até porque o Paquetá vai fazer todo o esforço do mundo. E o grande trunfo rubro-negro nessa negociação diz respeito ao tempo de contrato. Paquetá tem vínculo com o West Ham somente até junho de 2027. Isso significa que se não vendê-lo agora, nem na metade do ano, o West Ham perderá o Lucas Paquetá de graça. E aí não vai ficar com 30, com 35, nem com 40 milhões de euros. O Paquetá já deixou bem claro para os representantes do clube inglês que não renovará seu contrato. Isso significa que ele poderia assinar um pré-contrato para sair de graça do West Ham a partir de janeiro de 2027. E essa história de que o Flamengo ofereceu ao São Paulo o volante Alan e o atacante Cebolinha para ter Marcos Antônio. Fui o primeiro a contar para vocês que o Flamengo não desistiu da contratação de Marcos Antônio do Tricolor, mas vai aguardar até sexta-feira pela definição do impeachment ou não de Júlio Casares. Em relação a essa suposta proposta que surgiu nas redes sociais, consultei 2 fontes diferentes do São Paulo e ambos asseguraram que o Flamengo não ofereceu Alan e Cebolinha pelo Marcos Antônio. Mas essa proposta do Flamengo, que envolve dinheiro e Alan, aparecerá pro Tricolor assim que o processo de impeachment for finalizado. Júlio Casares tenta escapar de ser empichado, de deixar o clube de forma forçada pelo Conselho Deliberativo e para evitar um ruído extremamente... Imagina que o Júlio Casares, precisando de votos para escapar do rebaixamento, anuncia nessa semana que perde o Marcos Antônio, o principal jogador do time. A menos que o Flamengo oferecesse uma baita proposta, isso seria extremamente ruim para o Júlio. Diante desse cenário, Flamengo e São Paulo vão deixar para a próxima semana as tratativas sobre o tema. Inclusive, São Paulo já tem afirmado que o Alan não vem, que o Marcos Antônio não será negociado e que Hugo Leonardo, volante de 21 anos de idade, revelado na base e campeão da Copa São Paulo do ano passado, deve ser a nova aposta para esse setor de meio campo.
mas posso assegurar para vocês que essa proposta do Flamengo virá, provavelmente com Alan mais dinheiro pelo Marcos Antônio. A saideira sobre o São Paulo, o tricolor não desistiu da contratação de Zenon, atacante argentino que pertence ao Boca Juniors, abre aspas para um dirigente que eu escutei, temos interesse, mas é um negócio difícil. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que já contratou Gabriel Paulista, Matheus Pereira e Pedro Milans. O próximo reforço pode ser Cauã Diniz, volante de 21 anos de idade que pertence ao América. Esse jogador foi muito bem avaliado pelo departamento de scout do Timão e poderia chegar ao Corinthians sem custos. Cauã entrou na justiça e conseguiu, em primeira instância, a sua saída do América. O Coelho lhe devia 2 meses de salários em carteira, 4 meses de imagem e fundo de garantia. A audiência está marcada para 26 de janeiro, mas os representantes do Cauã Diniz e dirigentes do América chegaram a um acordo para que o atleta saísse sem justiça, deixando 30% do valor de uma venda futura para o Coelho. Diante desse cenário, vai caber ao Cauã e a seu representante, o Diogo Silva, escolherem o próximo clube. O Botafogo é um dos principais interessados, mas, segundo o staff do jogador, o Corinthians entrou na parada e pode acabar levando a melhor. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do Corinthians que tratou o negócio de maneira mais fria, muito menos quente do que eu ouvi de representantes do atleta. De qualquer forma, se você não conhece Cauã Diniz, volante revelado no próprio Coelho, deixou esse... É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia, pessoal. O Flamengo confia em vontade de Paquetá e estabelece valores por negócio com o West Ham. O clube negocia com o jogador há 1 mês e mantém otimismo, mas sabe que negociação é complicada. O Flamengo aposta principalmente na vontade de Lucas Paquetá para repatriar o meia ainda em 2026. Inicialmente, o clube imagina chegar no máximo a uma oferta de 40 milhões de euros, cerca de 250 milhões, mesmo com uma pedida superior feita pelo West Ham da Inglaterra. Clube e jogador conversam há cerca de 1 mês. Os termos de um contrato, como valores e tempo, estão alinhados com Paquetá e o staff. Resta apenas convencer o West Ham, por isso o Flamengo considera uma negociação complicada. Os ingleses colocaram um preço inicial do atleta em cerca de 60 milhões de euros, cerca de 376 milhões, algo que o Flamengo não vai oferecer. O clube acredita que o avanço passa diretamente pelo lado do jogador. Inicialmente definiu 35 milhões de euros, 219 milhões, com um valor possível de ser proposto. Esse valor não será aceito pelos ingleses. Inicialmente, a recusa foi dada aos agentes de Paquetá, por isso o clube carioca projeta chegar aos 40 milhões de euros e guarda confiança de que conseguirá avançar. Mesmo com o mercado na Europa, é da vontade de Paquetá retornar ao Brasil. O jogador já declarou algumas vezes que só joga no Flamengo caso isso aconteça. Cria da Gávea, ele mantém a identificação com o clube desde que deixou o Rio de Janeiro. O Tottenham, que poderia ser um concorrente, se movimentou por Conor Gallagher. Em entrevista ao GE, em novembro de 2025, Paquetá afirmou que conversou com o clube rubro-negro em 2 oportunidades nos últimos tempos. Ainda durante a gestão do ex-presidente Rodolfo Landim, o jogador recebeu uma proposta, mas recusou por ainda estar envolvido na acusação de envolvimento em esquema de apostas. Depois, já sob gestão de BAP, o meia revelou que conversou com o técnico Felipe Luiz e tentou o retorno, mas esbarrou no jogo duro do West Ham. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!